Presidente da França se encontra com Donald Trump na Casa Branca. No aniversário de 3 anos do início do conflito na Ucrânia, a União Europeia anuncia a 17ª rodada de sanções contra a Rússia. O primeiro-ministro britânico foi além e afirmou que vai entrar em conflito direto com a Rússia. Direita nacionalista dobra de tamanho na Alemanha, mas globalistas ficam em primeiro nas eleições do último domingo. Teremos isso e o nosso giro pelo mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. E parece que esse encontro com Macron não começou bem. Macron foi tratado como um qualquer e nem foi recebido por Trump como deveria ocorrer de praxe. Vejam a diferença das recentes recepções do rei da Jordânia e o primeiro-ministro da Índia. Bem diferente, não? Macron sofreu um revide na falta de cortesia que teve semana retrasada com o vice-presidente Vance. Mas vamos ao que realmente importa. Macron está indo até Trump para tentar convencê-lo a continuar apoiando a Ucrânia. Acho meio tarde para essa conversa, mas basicamente Macron levou um conjunto de propostas para os Estados Unidos continuarem usando a Ucrânia para atingir a Rússia. Esse tipo de esforço me lembra quando ele foi até Moscou tentar enrolar o Putin. Por falar nisso, o Macron sempre é humilhado por líderes fortes. Lembram daquele mesão? Enfim. Agora ele continua tentando se projetar como líder da União Europeia e, dessa forma, levar os louros por tentar trazer os Estados Unidos de volta para o lado deles. Trump declarou o seguinte em sua rede social. Hoje, o presidente francês Emmanuel Macron se juntou a mim no Salão Oval para falar na cúpula do G7. A reunião foi convocada pelo governador Justin Trudeau, do Canadá, atual presidente do G7, para reconhecer o 3º aniversário da guerra Rússia-Ucrânia, que nunca teria começado se eu fosse presidente. Todos expressaram seu objetivo de ver a guerra acabar e enfatizei a importância do vital acordo de minerais críticos e terras raras entre os Estados Unidos e a Ucrânia, que esperamos que seja assinado muito em breve. Este acordo, que é uma parceria econômica, garantirá que o povo americano recupere as dezenas de bilhões de dólares e equipamentos militares enviados à Ucrânia, ao mesmo tempo em que ajudará a economia da Ucrânia a crescer à medida que esta guerra brutal e selvagem chega ao fim. Ao mesmo tempo, estou em discussões sérias com o presidente Vladimir Putin da Rússia sobre o fim da guerra e também sobre as principais transações de desenvolvimento econômico que ocorrerão entre os Estados Unidos e a Rússia. As negociações estão indo muito bem. Acho uma missão muito difícil. Existe agora uma mudança na visão de mundo. Inclusive ontem, conforme prometido, não deixamos vocês sem conteúdo. E acho que foi um bom conteúdo, não? Comentem aí embaixo. Bem, ontem postamos na íntegra o discurso do Trump no CPEC, dublado em português. E esse discurso explica exatamente o que estou tentando resumir aqui para vocês. Pessoal, rapidinho, passando para lembrar que esse trabalho é patrocinado por vocês. Como muitos já sabem, o canal foi perseguido por Alexandre de Moraes. Apesar do antigo dono ter sido preso e censurado pelo ministro, eu continuo esse trabalho jornalístico e quero continuar com qualidade. Como muitos perceberam, os vídeos estão sendo dublados a pedido de vocês. Isso tem um custo alto, mas foi possível fazer esse investimento graças ao apoio de vocês. E você que ainda não é o nosso patrocinador, você pode ser através do QR Code ou da chave Pix que aparece aí na tela. Desde já, muito obrigada. Trump não tem a mesma visão de mundo da Europa. Os europeus estão pautados numa filosofia globalista e dentro dessa filosofia, que visa implodir as soberanias e coordenar a sociedade através de burocratas de cima para baixo,
Em organizações supranacionais, existem agendas diversas, como o wokeismo, a agenda climática, entre outras coisas que atrapalham a vida das pessoas comuns. Tudo isso é para permitir que esse chamado globalismo guie a civilização através dessas elites que se acham melhores que todos. Pessoas como Bill Gates, os Rothschilds, enfim, essas figurinhas conhecidas de vocês. Eles acham que devem reger a sociedade e, para isso, usam movimentos supranacionais, pois essa concentração permite mais controle. Trump não está a fim de compactuar com isso. A visão de Trump é uma visão nacionalista e imperialista, uma visão que ele mesmo afirma no discurso. Não se trata de conservadorismo, mas sim de bom senso. A ideologia MAGA é pautada na lógica e no bom senso. E para piorar a situação, Zelensky mais uma vez ofendeu os americanos ao tratar os pagadores de impostos dos Estados Unidos como imbecis. Ele afirmou que a Ucrânia não deve nada aos Estados Unidos, mas que esse monte de dinheiro jorrado para a Ucrânia era uma bolsa. A segunda situação, para ser honesto, nem mesmo 100 bilhões estou preparado para fixar. Deixe-me explicar o motivo. Deixe-me explicar o motivo. Porque não devemos reconhecer as ajudas como dívidas. Goste ou não, eu negociei com Biden e com o Congresso dos Estados Unidos. Sou grato ao Congresso. Foi a presença de duas partes e o apoio que se seguiu. Ele ainda reforçou: não reconhecerei doações como dívidas. Não temos que pagar a dívida. Primeiro, o dinheiro não tinha chegado ou tinha sumido. Agora, ele não nega o recebimento do dinheiro, mas afirma que era uma doação. Só queria ver a cara do Trump quando ouviu essa declaração. Zelensky disse também que estaria disposto a renunciar, mas só se a Ucrânia for aceita na OTAN. Vale lembrar que teve torcedores travestidos de analistas que afirmavam que nunca houve um desejo de expansão da OTAN para a Ucrânia, que isso era desinformação do Putin. Bem, mais uma mentira que o tempo revelou. Mas Zelensky continua acreditando em promessas bonitas. O primeiro-ministro de esquerda do Reino Unido afirmou hoje que vai enviar soldados britânicos para solo ucraniano. Isso só oficializaria a entrada do Reino Unido no conflito. Em terceiro lugar, devemos trazer nossa força coletiva para a cooperação com a Ucrânia. O presidente Trump alterou a conversa global nas últimas 5 semanas. E isso abriu uma nova oportunidade. Agora, precisamos garantir os direitos. Se queremos que a cooperação funcione, a Ucrânia precisa ter um espaço na mesa e qualquer assento deve ser respeitoso com a soberania da Ucrânia, apoiado por garantias de segurança robustas. O Reino Unido está se preparando para apoiar isso com tropas no campo de batalha, com outros europeus e com as empresas certas. O mais importante para a Ucrânia será impedir a Rússia de iniciar outra invasão nos próximos anos. Hoje, eles comemoram o 3º aniversário do conflito. Na frente do povo, tristeza e algum tipo de respeito pelas vidas perdidas. Mas nos bastidores, são risinhos que demonstram bem o estado de espírito desses líderes. E toda essa conjuntura vai acabar resultando no fim da OTAN. Isso tudo que nós estamos assistindo é como se fosse a primeira tratativa de um divórcio amigável. Hoje mesmo, os Estados Unidos estão retirando suas tropas estacionadas na Grécia. Sim, Trump fechou a base militar de Alexandroupoli, na Grécia. Vocês verão muito mais nos próximos dias. As tropas militares dos Estados Unidos nos países bálticos também serão retiradas. Eu quero recapitular um trecho de uma postagem que o vice-presidente dos Estados Unidos postou semana passada. Ela me chamou muita atenção e apontou que viriam mudanças drásticas. No dia 21, Vance escreveu: esses interesses não moralismos ou analfabetismo histórico guiará a política do presidente Trump nas próximas semanas.
Esse próximas semanas deixou claro que existe um cronograma para esse divórcio. E ontem aconteceu algo que pode acelerar essa separação e até mesmo representar a retirada das tropas militares dos Estados Unidos na Alemanha. Finalmente, eles ficariam por conta própria. Ontem nós tivemos as eleições alemãs. O partido de direita nacionalista dobrou o seu tamanho, atingiu 20,8% dos votos. O vencedor foi o partido que deveria ser conservador, o CDU. Eles tiveram 28,5%. O partido de esquerda, que estava no poder, ficou em terceiro com 16%. Mas, como eu falei, os vitoriosos deveriam ser conservadores, mas, na verdade, são globalistas. O próximo primeiro-ministro será o Friedrich Merz, da CDU, mas ele vai precisar compor com alguém para fazer maioria. Mas ele não vai compor com a AfD de direita. Então, nós teremos um governo fraco mais uma vez, porque qualquer tipo de Frankenstein que saia daí não vai representar 20% da população, nem a esquerda radical. Como visão de longo prazo, a direita nacionalista ganhou mais força para um projeto futuro. Talvez até consigam derrubar o bloqueio contra eles no parlamento. Mas numa questão mais imediata, um governo Merz sem a participação da AfD significa a tampa no caixão alemão. Ele é extremamente belicista e vai fornecer mísseis para a Ucrânia. Mas ele também é um mentiroso, como a maioria dos políticos. Ele prometeu que fecharia as fronteiras. Isso foi uma manobra para tirar votos da AfD. Agora ele veio com a cara mais deslavada e disse que não vai fechar. A mentira já está sendo muito questionada. Teve muita gente que votou nele porque compraram a narrativa de que a AfD é um perigo e todas aquelas coisas. Então, esse povo manipulado pela imprensa e pela forte censura que impera na Alemanha precisava de alguém que resolvesse o problema da imigração, mas não fosse um perigo. Pois bem, esses moderados resolveram apostar na CDU do Merz. Esse é o mesmo partido da Merkel. Ela proibiu Merz de agir contra os imigrantes. Então, como é ela quem manda no partido, ele já falou que não vai cumprir a promessa. Isso por si só coloca a ideia de um governo forte em xeque. Mas, além disso, tem o lado belicista, como eu já mencionei. E isso resultou em declarações contrárias aos Estados Unidos de Trump. Merz quer que a Europa lidere seus esforços globalistas através de uma força militar própria. E aí que entra aquela possibilidade de o Trump simplesmente virar para ele e soltar aquele "seja feliz", e desta forma retirar a proteção militar dos Estados Unidos na Alemanha. Se Trump fizer isso, a chance dos alemães se darem mal é muito grande, pois não há tempo hábil para repor os estoques militares e salvar a proxy Ucrânia. Sem contar que isso compromete a própria segurança deles no futuro. Se o Merz conseguir formar o governo, nós veremos uma briga entre França e Alemanha para ver quem manda mais. Enquanto isso, a Europa repete a mesma ação que falhou por 16 vezes. Eles anunciaram uma nova rodada de sanções. Volodymyr, a Europa está aqui para apoiar a Ucrânia neste momento importante. Posso afirmar que uma nova ajuda de 3,5 milhões de euros para a Ucrânia, que chegará em março. Hoje, restauramos decisões importantes. Nós restabelecemos o 16º pacote de sanções, que inclui vários itens, e continuamos a trabalhar no 16º pacote. A primeira-ministra da Dinamarca, aquela que vai perder a Groenlândia para o Trump, afirmou que a paz é mais perigosa que a guerra. Realmente, não dá para faturar com a indústria armamentista em tempos de paz. Mas, diante das negociações com os Estados Unidos, essas sanções da Europa são inócuas. A única coisa que importa para os russos agora é o levantamento das sanções referentes ao sistema financeiro. Os Estados Unidos dominam o SWIFT.
Quando eles levantarem essas sanções, a Rússia volta para o sistema financeiro. E já que a Europa vai ficar postergando o conflito, a Rússia continuará lutando e pode conquistar mais do que já conquistou. Agora, vamos ao nosso giro rápido pelo mundo. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán anuncia que mães que tiverem mais de 2 filhos terão isenção de imposto de renda. A medida é para que o povo húngaro aumente sua taxa de natalidade e, desta forma, preserve sua identidade civilizacional ameaçada pela invasão de imigrantes de culturas diferentes. Israel invade a Cisjordânia. A operação visa anexar a região de maioria palestina e aumentar o território israelense. Já que Trump pretende controlar Gaza, Israel ficaria com a região leste do reivindicado Estado palestino. Israel já fez algumas operações militares na região, mas em menor escala. Dessa vez, Israel vai tentar anexar o território. A grande questão é onde colocar as pessoas que moram lá atualmente. Talvez pudessem ser enviados para o mesmo lugar que os moradores de Gaza. Ainda ocorrerão tratativas sobre isso. Se Israel conseguir conquistar a região, seu mapa aumentaria significativamente. Manter o território é muito mais complicado do que invadir. Nós vimos como foi em Gaza, e a Cisjordânia é bem maior. Nos Estados Unidos, os funcionários da USAID finalmente foram liberados para entrar no prédio. Mas foi só para pegar seus pertences. Estão todos demitidos e o prédio agora servirá para controlar a imigração. Na Rússia, Vladimir Putin condecora pessoalmente o soldado que eliminou o militar ucraniano com honra. Não exibirei as imagens do episódio devido a cenas muito chocantes, mas quem acompanha o conflito vai lembrar daquela cena no qual um russo e um ucraniano combatem corpo a corpo, e o russo leva melhor. Os dois tiveram um diálogo bem impressionante, enquanto o ucraniano desfalecia. As últimas palavras do ucraniano foram: "Hoje você foi o melhor lutador do mundo. Adeus, você foi o melhor." O russo, bem impactado, dá adeus e o deixa sozinho como ele tinha pedido. Foi uma cena muito impactante, no qual, apesar do combate, houve muito respeito entre os dois militares. Putin condecorou esse militar no Kremlin. No Brasil, mais 2 manifestações contra Lula foram canceladas para dar espaço apenas ao evento do Silas Malafaia em Copacabana. O deputado delegado Helder Mauro disse que a manifestação no Pará foi cancelada após insistência de Bolsonaro. Já o deputado Gustavo Gaia não associou a decisão ao ex-presidente Bolsonaro, mas também cancelou o ato contra Lula em Goiânia. Ele publicou que estará no ato de Malafaia, para, segundo ele, resgatar o Brasil. Apesar dos políticos estarem cancelando manifestações, em São Paulo teve um ativista chamado Gustavo Sampaio que disse não. Ele disse que em São Paulo a manifestação contra Lula está mantida. Primeiro ponto. Flávio Bial nunca foi organizador dos nossos eventos. Ele faz parte de um outro grupo chamado Vem Pra Rua, o qual foi convidado a compor, mas ele não é organizador.
Vamos deixar as coisas bem claras. O ano passado, quando a gente começou a organizar o Fora Moraes, todo mundo vinha pra gente e falava assim, não, vocês têm que falar com a liderança, vocês têm que falar com as lideranças de rua, vocês têm que falar com os outros movimentos. Esse ano a gente fez isso, certo? Conversei com Nas Ruas, conversei com Carla Zambelli, conversei com Vem Pra Rua, conversei com Avança Brasil, conversei com praticamente todos os movimentos de direita que atuaram no Fora Dilma e que vem atuando de um jeito ou de outro nesses últimos 5 anos, 6 anos, tá certo? Só teve um movimento que a gente não chamou, que foi o MBL, e a gente tem motivos muito claros para isso, tá? Primeiro ponto esclarecido. Segundo ponto, o movimento, o ato da gente não querer o Silas Malafaia na nossa organização. Ele desvirtua e ele tira a população do seu entorno, tá certo? São os 2 pontos. Terceira coisa que eu preciso falar, o movimento não morreu, não parou e a gente vai continuar, a gente vai pra rua no dia 16 de março pedir o impeachment já. Fora Lula. É isso que a gente quer. É isso que a população civil quer. Independente do que um político ou outro fale, nós queremos o impeachment. A gente quer realmente que mude esse sistema de exceção. Lutar por anistia, a gente está lutando há mais de 1 ano por isso. Foi para as ruas o ano passado pedir anistia dos presos políticos no mínimo 5 vezes. Esse ano já fomos 1 vez. E a gente não vai parar de pedir anistia. Só que esse movimento do dia 16 de março ganhou tração porque a população está de saco cheio e quer o impeachment. E o Flávio Bial não dita o que a gente está fazendo ou não, tá? Se o Bolsonaro quiser vir para São Paulo, muito bom, venha para São Paulo. Eu só tenho um problema, me preocupar com a segurança dele. O segundo problema é atuar o Silas Malafaia. Já o entorno de Bolsonaro e o próprio Bolsonaro convocam para Copacabana e enfatizam que Lula tem que ficar até 2026. Não é possível ver traficantes e corruptos livres e soltos e patriotas inocentes condenados como subversivos. O resgate do nosso Brasil em 2026. A nossa pauta, liberdade de expressão, segurança, custo de vida e fora Lula 2026 e anistia já. Será o ano da nossa vitória. E o único que não quer que você vá pra rua é exatamente os nossos inimigos. Anistia já. Peço para você comparecer em Copacabana, tá? Um grande movimento, a nossa liberdade acima de tudo. Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores do canal durante esse final de semana, como Jorge Homero, Marcos Pimentel, Ricardo Canache, FN Góes Júnior, Vicente de Paulo, Paulo Cote, Eterna de Araújo, Éder Vilas Boas, Flávio R. Gonçalves, Adriana Padilha, Weiber Queiroz, Antônio Carvalho, Rui Sander e todos os outros que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador do nosso trabalho através do Pix. Muito obrigada a todos e até amanhã.